Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre literatura. Eu sou Lucas Limberti e hoje nós vamos falar de uma obra, uma das obras mais importantes da literatura brasileira e que estão aí nos principais vestibulares. Vamos falar de Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos. Para entender esse livro é importante situar a época da sua produção. Então, o modernismo é uma escola literária que se iniciou no início do século XX, e em 1922, com a Semana de Arte Moderna, e se propôs, de alguma maneira, a fazer um diálogo com as vanguardas artísticas aí do século XX, vindas da Europa. Essa primeira geração foi uma geração completamente heróica e, obviamente, a segunda geração ela é uma geração que se propôs a consolidar os ideais da primeira. Então, a primeira geração vai de 1922 até 1930, a segunda vai de 1930 até 1945. E é aí que se enquadra Vidas Secas. Vidas Secas, esteticamente, é um livro que cumpre muito o papel dessa valorização do povo, digamos assim, do olhar para o povo. O povo passa a figurar aí como personagem principal dessa discussão que os modernistas colocam, que é, digamos assim, a crítica social, olhar para o Brasil, né? A valorização de uma crítica partindo de uma lógica nacionalista. Então, Vidas Secas, ele está na geração regionalista. Então, presta atenção, isso é importante. A prosa de 30, o romance regionalista de 30, tem, sem dúvida, como seu principal expoente, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Falando um pouco da obra, tá certo? A obra foi produzida aí pelo Graciliano Ramos, que nasceu em Quebranco, em 1892, que foi prefeito de Palmeira dos Índios, um artista que tinha essa coisa da luta social, de olhar para o povo, de alguma maneira mostrar a dificuldade que esse povo tinha e refletir isso na obra a fim de, claro, subverter a ordem das coisas. Ele foi preso em 1936 por, de alguma maneira, dialogar com o comunismo. Vale dizer que o século XX marcou muito essa dicotomia política, né? De um lado, os capitalistas, aqueles que queriam poder a qualquer custo, e de outro, aqueles que queriam a solução, né? E em 1953, ele publica Memórias do Cárcere, de alguma maneira, relatando o fato de ele ter sido preso em função de ser um comunista, né? E se filia ao Partido Comunista Brasileiro, e você vai perceber que isso dá o tom da obra. Falando da obra propriamente dita, a obra é muito interessante porque ela nasce a partir de um conto publicado chamado Baleia, ou seja, a base da estrutura de Vidas Secas, ela é de contos que funcionam de maneira individualizada. Ou seja, vamos supor, você pode abrir o livro no capítulo 5, ler 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3 e 4. Só que você já percebeu que eu disse que o livro tem 13 capítulos, tá certo? E ele funciona com capítulos individualizados, ou seja, cada conto ele é uma única história. E isso tem um valor estético modernista dessa grande obra, dessa grande perspectiva aí do Graciliano Ramos. Ou seja, ele faz fotografias dessa realidade que, no fim das contas, funcionam numa lógica circular, tá certo? Então, a grande estética colocada, modernista, você tem um romance circular, ou seja, ele funciona como se, de alguma maneira, refletisse os personagens. Vamos lá pensar então nesses personagens. Eles são como se fossem qualquer família, né? De alguma maneira dialoga até com o universalismo regionalista do Guimarães Rosa. Ou seja, o Fabiano, que é o personagem principal, ele pode ser qualquer pai de família do Nordeste brasileiro. Então, assim, a história é muito tranquila porque ela rompe com a base daquela coisa do enredo, do romance romântico, aquele que se iniciou no início do século XIX. Você tem um romance que ele rompe com aquele ciclo, digamos, apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho, que é a base do romance romântico. Então, digamos, cada capítulo é uma fotografia que, no fim das contas, vai formar esse conjunto cíclico da seca. Nós temos uma família, tá certo? Uma família encabeçada aí pelo Fabiano, a sua esposa, assim, a Vitória, o filho mais velho e o filho mais novo e a cachorra Baleia. Então, é a lógica dos retirantes que vão, de alguma maneira, andando pelo sertão, tá certo? E no fim das contas, eles não chegam a lugar nenhum. É sempre, vem a seca, depois da seca eles se retiram, e é até sufocante você pensar na história desses personagens, né? Personagens esses que sofrem ali, isso é claro, uma crítica estética do Graciliano Ramos, que usa
usa períodos curtos, frases curtas, digamos assim, né, orações curtas, muita pontuação, uma linguagem seca, tal qual toda a literatura do Graciliano Ramos, que é uma literatura bem seca, política, certeira naquilo que diz. Então você tem pouquíssima perspectiva e profundidade psicológica nesses personagens, mas todos eles, de alguma maneira, têm âmbito psicológico em que aspecto? Naquela da sobrevivência. Pouco diálogo entre eles, falam um pouco, então você tem esse mergulho numa psicologia sem profundidade, tá certo? Mas que no fim das contas está ligado a essa coisa da sobrevivência. Bom, pontos fundamentais para você analisar essa obra. A questão do zoomorfismo. Então esses personagens, zoomorfismo, morfismo, transformação, zoo, o prefixo aí é animal. Então todos esses personagens são colocados como se fossem bichos e o mais irônico da situação é que a personagem da cachorra, a baleia, ela é antropomorfizada, ou seja, transformada em homem. Antropo, esse prefixo é homem, tá certo? Então, a baleia, diferentemente dos outros personagens, ela tem sonhos, né? A baleia sonhava em viver num mundo de preás gordo, então ela tinha sonhos, ambições. Já os outros personagens pouco vivenciavam. Eu tenho 13 capítulos e o interessante, do ponto de vista temporal, o livro se passa entre duas secas, o primeiro capítulo, mudança, e o último capítulo, fuga, então não há exatamente um tempo cronológico, tá certo? Você tem esse tempo cronológico marcado pelas duas secas, e você também não tem um espaço determinado, né? Sabe-se que o Graciliano Ramos nasceu no interior de Alagoas, passou a infância em Pernambuco, mas você tem a seca como um espaço universal, o Nordeste, o sertão, como um espaço universal. É importante pensar na organização desses capítulos. O primeiro capítulo, então, mudança, quando chega a seca. E depois essas fotografias dos personagens, né? O segundo capítulo, Fabiano. O terceiro capítulo, cadeia. Você vai perceber que cada personagem exerce uma função, então você tem o Estado representado pelo soldado amarelo na imposição, né? Uma discussão que a polícia que deveria defender, na verdade, reprime o sujeito. Você tem o patrão, né, estabelecendo essa situação como se fosse o latifundiário, que no fim das contas oprime também o Fabiano, no sentido de mandar embora quando vem a seca, ou então dar o dinheiro errado, né? Você tem os outros capítulos todos que vão se organizando. Então você tem o capítulo menino mais velho, o menino mais novo, assim, a Vitória. Então como se fosse uma apresentação desses personagens inseridos nesse meio, né? Aí no fim, você vai perceber que o mundo coberto de penas, o capítulo, de alguma maneira, é assim a Vitória, que de alguma maneira tem uma inteligência ali, de um operatório concreto do mundo, onde ela observa que as penas dos pássaros que caem na água, que os bois tomam água, é a vinda da seca, e aí já tem o último capítulo, então, que é exatamente a fuga, quando vem a seca novamente, esses personagens são assolados por essa lógica cíclica, trazendo para o título do livro, então, vidas secas. São mais do que o ambiente seco, é a vida que é seca, é a genética desse povo sofrido no Brasil que é seca. Espero que com essas palavras você consiga analisar bem esse livro aí, tá certo? Então, curta nosso canal aí, se inscreva, assista os outros vídeos e até a próxima!